Hello. Escrever o tema, né? Pera aí. Hello, gente. Deixa eu publicar e fixar. Como fazer seu colaborador entender que os problemas devem ficar do portão para fora. Olha, eu estou transmitindo ao vivo no YouTube, é a primeira vez. Não sei se está dando certo. Acho que sim. Alguém podia me dizer, né? Entrar no canal do YouTube, Eleve DH. Eu acho que está sendo transmitido. Inclusive, eu tô mais bonita aqui. Queria olhar só pra cá. Vocês estão me ouvindo bem? Tem uma música rolando, mas eu vou parar. Vamos lá? Pessoal, essa live a gente divulgou ela muito em cima da hora, mas ela vai ficar salva, né? A intenção é fazer aulas a respeito de psicologia do trabalho, produtividade, desenvolvimento humano, consciente, 4.0. Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente oferece ali pela Eleve, nós vamos começar a dar aulas. Os alunos, vai ser muito bom participar dessas aulas aqui, porque também vai contribuir aí para o processo de aprendizagem de vocês, tá? E nós estamos testando o YouTube para começar a oferecer esse conteúdo lá no YouTube, para deixar salvo lá também, né? Enfim, primeira vez, vamos ver, acho que vai dar certo. Eu não consigo, eu nunca mexi aqui na transmissão do YouTube. Eu acho, deixa eu ver. Tem uma pessoa. Bom, se puderem entrar pelo YouTube, oi, Miyuki. Miyuki, olha, é uma aluna top, sensacional. Sempre ligada aí nas redes sociais, nas inovações. Muito bom ver você aqui, viu? Queria ver os empresários aqui, porque hoje o que a gente vai falar é para eles, gente. Que dificuldade que a gente tem. Como fazer o colaborador entender que o problema deve ficar do portão para fora. Eu confesso que eu ia estruturar aqui vários temas, né, bem bonitinho, mas a correria e a loucura que foi o dia de ontem e hoje, eu não consegui fazer essa estruturação. Mas é um tema que a gente fala tanto, que a gente dá tanta aula sobre isso, que teria assunto para 3 horas aqui. Vamos tentar ficar no máximo o tempo aí que o Instagram permite, tá? Que acho que é no máximo 1 hora. Apesar de eu ter notícias, parece que está aumentando, né? As possibilidades. Ah, meu, que maravilhosa. Bom, olá, Gláucia. Sejam bem-vindos a essa aula. Toda quinta-feira, 12:30. Eu tô torta. Peraí. Toda quinta-feira, 12:30, nós vamos começar a passar conteúdo aqui para vocês. E são conteúdos extremamente importantes. As pessoas pagam para ter acesso a esse conteúdo. Nós vamos oferecer aqui o que a gente chama de pílulas, né? Para vocês poderem consumir e compreenderem. A nossa angústia, a nossa intenção é realmente poder oferecer a informação sobre a importância da psicologia do trabalho dentro das organizações, tá? E a gente vai começar, então, com esse assunto. Como fazer o seu colaborador entender que os problemas devem ficar do portão para fora.
Meu Deus. Bom, vamos lá. Olha, tem mais uma pessoa no YouTube, gente. Ah, ela saiu. Ótimo. Bom, vamos lá. Ai, gente, vamos começar então. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga, sou professora, sou sócia aqui da Eleve. E reforçando, né? O intuito é oferecer conhecimento para as empresas e para as pessoas de modo geral, para os psicólogos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa atuação e o quanto ela faz diferença na sua empresa, se você prestar atenção, escutar e aceitar o que a gente vai trazer aqui, tá? Bom, uma das reclamações que a gente sempre escuta, principalmente dos nossos clientes, quando a gente vai fazer alguma palestra ou algum tipo de diagnóstico, é isso. Colaborador traz muito problema para dentro da empresa. Colaborador não sabe deixar os problemas para fora da empresa. Beleza. Eu vou te fazer um convite. Gente, é sério, eu tô muito mais bonita aqui no YouTube. Eu queria estar olhando só para cá. Tô impressionada. Vamos lá. Vou te fazer um convite. Você tem um pai ou alguém que te criou, alguém que você gosta muito. E essa pessoa tá doente, tá no hospital, tá na cama de um hospital, enfim. E aí você tem que ir pro trabalho, porque você é um empregado, você tem que bater seu ponto. Ou você é o dono da empresa e você precisa ir para sua empresa porque tem muita gente dependendo de você. Quando você chega na empresa, quando você entra, você esquece que seu pai existe? Você esqueceu daquele seu ente querido que tá lá na cama? Olá, Jô! Muito bom ver você aqui. Podem ir deixando perguntas, viu, gente? Por favor, vamos tentar interagir aqui. Não é possível você simplesmente entrar para dentro da sua empresa e esquecer a sua vida. Uma das coisas que a gente briga muito é para acabar essa separação. A gente fragmenta o trabalhador de uma vida pessoal. Não existe. Isso não existe. Você é uma pessoa só. Você é um ser único. E você não tem como você entrar para o trabalho e esquecer toda a sua construção, toda a sua família, todas as suas outras áreas. O trabalho é uma área da sua vida grande, considerável, mas ela é uma área da sua vida. Então, quanto mais as empresas quiserem criar a esperança de que é possível o colaborador entrar para trabalhar e esquecer dos problemas que ele tem, quanto mais a empresa criar essa esperança, menos ela vai ter resultado. Porque vocês estão pedindo uma coisa impossível. É impossível. O seu colaborador pode ter a inteligência emocional para lidar com isso. Mas pedir que ele deixe as suas questões para fora do trabalho é impossível. É impossível. Nós não conseguimos fazer essa separação. Só se fôssemos robôs e não somos. Certo? Tá, então tá. Eu tenho essa informação aí. Não tem como separar, pronto, acabou, o que eu faço? Agora sim. A pergunta é, como lidar com isso? Como lidar com essas questões dos colaboradores dentro do trabalho? Ah, a bateria aqui tá acabando. Pera aí, gente. Poxa vida. Bom, a bateria aqui do computador que tá no YouTube, ela tá acabando. Então pode ser que a transmissão aqui do YouTube encerra, mas a próxima eu vou estar mais preparada. Voltando, né? Uma coisa que você precisa aprender a considerar é a saúde emocional do seu trabalhador. Ele não é uma máquina, ele faz até parte, às vezes, do seu processinho ali de engrenagem. Mas ele é um ser subjetivo, cheio de sentimentos, cheio de emoções, e você precisa sim lidar com isso, se você quiser que ele seja produtivo. Existem alguns autores, alguns artigos, que dizem que é impossível a gente olhar para a produtividade querendo qualidade de vida. Eu discordo. E existem autores que também discordam. Que sim, se eu quero ser produtivo com qualidade de vida, é totalmente possível.
tudo vai girar em torno do quê? Do propósito. A importância de um psicólogo dentro de uma empresa é justamente para ele olhar esse tipo de coisa. Não existe um processo sozinho, uma atividade sozinha. E aí é uma crítica que eu sempre brigo com os alunos e brigo com os psicólogos que estão dentro das empresas e estão perdendo a identidade. Você não estudou para entrar dentro da empresa e só fazer esse processo seletivo. Você não estudou para entrar dentro da empresa e fazer só uma descrição de cargo. Dentro das organizações, isso precisa ser uma coisa estratégica, um processo complexo. Um depende do outro. Então, essa questão da produtividade, ela começa lá na seleção. Como? Lá no processo seletivo, eu preciso escolher um colaborador que esteja, pelo menos, bastante alinhado, parecido com os valores da empresa. Porque o propósito da minha empresa vai ser o propósito de vida da empresa daquele colaborador. Então, primeiro ponto, se questiona, será que os colaboradores que você tem hoje, o propósito de vida deles é estar dentro da sua empresa? É crescer dentro da sua empresa? Ou não? Eles veem aquilo como passageiro, é o que teve para hoje, enfim. Você, enquanto empresário, você não quer a pessoa que não esteja alinhado com o propósito de vida dela dentro da sua organização. Ela pode ser uma excelente colaboradora, mas a longo prazo isso vai trazer reflexos. E reflexos que te causam prejuízo, inclusive para a colaboradora. Então, primeiro ponto, ter pessoas que tenham os valores alinhados aos seus. Ok, eu já tenho uma empresa construída, já tenho lá 100 colaboradores, não olhei isso quando eu contratei eles, e agora? E agora que você precisa fazer um trabalho para olhar para isso. Você precisa fazer um diagnóstico, você precisa chamar um profissional da área para escutar essas pessoas e entender quais estão aí de acordo com as suas atividades, de acordo com o que você está oferecendo para esse trabalhador, tá? Depois disso, gente, existe a manutenção desse colaborador. E aí é o processo mais importante. Tem empresas que insistem em contratar, demitir, contratar, demitir, contratar, demitir. Gente, sua contratação tem que ser assertiva. Mas para além da sua contratação ser assertiva, a sua manutenção precisa ser bem feita. E o que é essa manutenção? É eu olhar para essa pessoa que trabalha comigo. Eu saber que ela é uma pessoa e que ela tem sentimentos, que ela tem emoções, que ela tem vida, que ela tem família, que ela é um ser subjetivo com vontades. Tá, se eu for olhar para todo mundo dessa forma, eu não trabalho, eu não consigo trabalhar. Vai fugir, eu vou ficar o dia inteiro escutando pessoas. Não é assim que funciona. Existem limites, a linha tênue ali é tênue. A gente tem que tomar cuidado mesmo, porque senão extrapola o limite e acaba virando sessões de terapia, por exemplo, ou a pessoa vai para o trabalho só para chorar, para reclamar, enfim, não é essa a intenção. Mas o mínimo de estrutura que você oferece para este colaborador, para ele se sentir acolhido, para ele se sentir pessoa, para ele se sentir ouvido, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença no sentimento de pertencimento dele dentro dessa organização. Então, se você percebe que o seu colaborador não está bem aquele dia, senta com ele, conversa com ele, escuta. A escuta é sempre coletiva. Quando a gente, enquanto psicólogo, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente olha para o colaborador de forma individual. Escuta clínica. Porém, é uma escuta clínica, entendendo aquelas questões individuais inseridas no coletivo. Quais impactos daquilo no coletivo? Quais impactos daquilo dentro da sua empresa? Então, o problema pessoal do seu colaborador tem impacto sim na sua empresa. Então, você precisa sim olhar para isso. Existem programas, existem formas de a gente fazer isso, existem estruturas de ferramentas de feedback que a gente pode montar, oferecer, para você conseguir fazer isso de forma adequada, de forma correta, consciente, junto ao seu colaborador. Mas estabelecer essa relação de confiança é fundamental.
É fundamental. Esses dias, acho que foi ontem, eu postei sobre admiração. Você já se imaginou trabalhando dentro de um lugar onde você só é mais um? Não sei se tem gente aqui que está assistindo a live que trabalha dentro de uma empresa como empregado, ou se já passou por isso em algum momento, de se sentir apenas um. Só mais uma pessoa, só mais uma parte daquela produção. O quanto que você fica engajado quando você se sente assim? Zero. O quanto você se sente motivado para ir trabalhar nessa empresa? Zero. Existe um tipo de sofrimento que a gente costuma dizer que chama o sofrimento criador, sofrimento criativo, que é quando a pessoa, diante de um estímulo ruim, ela consegue pegar aquilo a favor dela. Não, estão me chamando de competente, mas eu não sou, vou provar que eu sou melhor, enfim, nossa, minha vida tá um caos, mas eu vou superar, vou mostrar que eu sou bom. Existe, mas é a minoria. Entendam que para a pessoa ser assim, o processo é muito mais delicado, o buraco é muito mais embaixo. A gente está falando de criação, a gente está falando de crenças, a gente está falando de valores, de vida, de estrutura, de oportunidades. Então, não espere as mesmas atitudes de pessoas diferentes. Eu preciso olhar de forma individual para o meu colaborador, porque a vida dele foi diferente do outro. O problema dele foi diferente. E uma outra questão importantíssima: dê valor a esse problema. Às vezes a gente olha e fala, nossa, fazendo tempestade em copo d'água. Para quem, gente? Para você pode ser uma tempestade em copo d'água. Claro, a gente tem que analisar as questões que são disfuncionais, enfim. Mas o problema daquela pessoa, independente qual seja, se está gerando angústia, se está tomando tempo, se está tomando atenção, se ela está ficando ruim com aquilo, merece atenção. Então, eu vou ter que ter um departamento na minha empresa só para olhar isso. Vou te falar que era o ideal, viu? É por isso que a gente contrata o psicólogo do trabalho. Mas eu entendo, óbvio, e claro que existem estruturas que não permitem esse quadro, essa contratação, enfim. Mas se você não sabe fazer isso, se você não sabe... Me ligaram aqui. Se você não sabe fazer isso, se você não tem interesse em buscar conhecimento para ser humano dentro de uma organização, contrata uma consultoria. Contrata alguém que entenda sobre isso, para falar disso com seus colaboradores, para promover essa qualidade de vida. Esse processo de escuta faz parte de uma qualidade de vida. É claro que a gente não pode padronizar a qualidade de vida, porque vai para além, né? Vai para além do que a empresa pode oferecer, vai para além de suporte, enfim, de benefícios que a gente acaba oferecendo. Mas o mínimo de atenção básica, o mínimo de atenção mesmo para a história daquele colaborador faz sentido na promoção de qualidade de vida. Então, se você não sabe fazer isso, você não tem paciência para fazer isso, você vai atrás de alguém que tenha, ou vai se estruturar, vai estudar, vai fazer terapia para aprender a fazer isso. Existem milhões de pesquisas que provam que a sua produtividade aumenta se o seu colaborador está se sentindo bem, se o seu colaborador está com saúde mental. E aí, saúde mental, eu não estou dizendo de, eu estou pleno e feliz, porque isso é utópico, né? Você estar 100% pleno, 100% feliz, isso é utopia. Estados, né? Nós estamos, a gente trabalha para estar bem. Enfim, a gente tem milhões de emoções que a gente tem que lidar com elas o tempo inteiro. Mas saúde mental dentro do trabalho é você ter esperança. Dejurs Dejurs é um autor que fala super sobre a psicologia do trabalho. Quem tiver interesse em ler, leia. Apesar que eu acho que ele fala de um ponto assim que a gente fica até desmotivado quando lê, né? Tipo, puxa vida. E, enfim, eu sou mais otimista em relação às possibilidades que as organizações podem oferecer, em relação do que as organizações estão se atentando, né? Mas ele escreve sobre saúde mental. Saúde mental não é você estar 100% pleno, lindo, maravilhoso
e bem psiquicamente, saúde mental dentro do trabalho, é você estar engajada, você ter esperança, você ter motivação. E quando a gente traz isso, a gente também está trazendo dos processos, dos subsistemas aí dentro dos recursos de pessoas. Desde um plano de carreira, né? Seu colaborador dentro da sua empresa sabe para onde ele pode chegar? Sabe para onde ele pode ir? Sabe onde ele pode chegar? Ou ele entrou e vai ser aquilo a vida inteira e pronto, acabou. As informações são claras para o seu colaborador, ele sabe qual é a meta que ele tem que cumprir, ele sabe quanto ele vai receber por cada meta, quais as recompensas. Sua comunicação é clara com o seu colaborador? Ou você perde tempo dando atenção ao colaborador? Entenda, mais uma vez, olhar para a pessoa, olhar para o ser humano, entender a individualidade de cada um não é perder tempo. Não é perder tempo. É você oferecer o mínimo de acolhimento para esse seu colaborador. E ele não vai deixar os problemas dele do portão para fora, porque isso é impossível. Isso é impossível. Mas a gente pode oferecer estruturas, treinamentos, conhecimento, para ele conseguir lidar com isso de forma inteligente emocionalmente. A real é que as pessoas não investem em autoconhecimento. Exatamente. E esse autoconhecimento, eu estou falando do seu empresário, seu autoconhecimento, quanto do seu próprio colaborador. E oferecer autoconhecimento em grupo, em equipe, é possível. É possível você fazer isso. E este tempo, este investimento que você faz na pessoa, você tem um retorno disso a longo prazo. Nem a longo prazo, às vezes a médio prazo, você tem um retorno disso. Quantas pessoas que entram na sua empresa, você não olha para ela, você entrou aqui, você tem que trabalhar. Não quero saber da sua vida, seu problema fica do portão para fora, pronto. Gente, sabe qual é o número de pessoas que adoecem? De afastamentos por questões emocionais? Isso não é custo para sua empresa? Isso é custo para sua empresa. Quando seu colaborador está de atestado, está na casa dele, ou está internado, sei lá, não está no seu trabalho. É custo para você. Ele está na sua folha. Será que você não podia ter evitado isso? Se tivesse olhado para ele? Se tivesse compreendido a necessidade de olhar para o ser humano que existe ali? Para olhar para os problemas pessoais dele? De novo, eu não estou dizendo para a gente abrir uma sala dentro das organizações e falar, vem aqui contar os seus problemas. Não é isso. Mas é você fazer uma escuta individual. É você... É isso que ela escreveu. É você poder oferecer suporte de conhecimento para esse colaborador conseguir lidar com essas questões. Ah, o problema é dele. Gente, não é problema dele. Ele está dentro da sua empresa, ele está trabalhando com o seu propósito, é problema seu também. Temos que tomar cuidado para não virar ONG, ok, exato, temos. A linha é tênue, mas de novo, se você não sabe fazer isso, contrata quem sabe. Mínimo de empatia, exatamente, Jô. O mínimo de você tentar se colocar no lugar do outro. E compreender que ele não tem a mesma estrutura que você, empresário. Ele não teve, às vezes, o mesmo conhecimento, ao acesso a uma educação. Se a empresa não colabora e se preocupa apenas com a produtividade, como psicólogo, o que devemos fazer? Dar uns tapas na cara dessa empresa. Mentira. Tô brincando. Bom, enquanto psicólogo, e aí é o que eu sempre trago para o aluno, a gente precisa estar muito atento à linguagem dessa empresa. Estar dentro das organizações enquanto psicólogo do trabalho é desafio diário. É trabalho de formiga. E se você ficar lá só, igual eu estou dizendo aqui, né? Eu estou passando um conteúdo, eu estou passando informação. Se eu ficar fazendo só isso lá dentro da empresa, não vai resolver. Empresa, enxerga que número? Enxerga que linguagem? Números. Então, você, enquanto psicólogo do trabalho, você precisa pedir ajuda
fazer um trabalho multidisciplinar aí, sei lá, chamar um administrador, ou vai, pega um Excel, enfia debaixo do braço, aprende esse Excel, prova, faz um cálculo de turnover, faz um cálculo de absenteísmo, mostra para o seu cliente ou para o seu empregador aí qual o custo que ele está tendo com os afastamentos, qual o custo ele está tendo com o número de absenteísmo, o índice de absenteísmo, qual o custo ele está tendo com rotatividade. Rotatividade, absenteísmo, são indicadores de que alguma coisa está mal, que os colaboradores estão insatisfeitos. Mostra para ele, enquanto psicólogo, o quanto ele está perdendo financeiramente. E aí você pega esse valor, olha, tá vendo isso aqui que você está perdendo financeiramente, com o seu número de colaboradores afastados, ou com o número de pessoas que estão entrando e saindo, que é custo, né? Admissão, demissão é custo. Pega esse custo anual, que é possível fazer o cálculo, não é simples, mas é possível fazer esse cálculo, transforma em benefício. Tá vendo? Ó, se você oferecer esse benefício para o seu colaborador, que vai custar menos que esse gasto que você está tendo aqui com rotatividade, o seu colaborador, a gente vai pelo menos tentar uma nova estratégia para oferecer satisfação e qualidade de vida para o seu colaborador. E aí você pode, através disso, medir a produtividade. Como estava antes, como está depois. Só que a gente precisa pedir auxílio e olhar para as outras ciências. Não adianta eu ir lá e só querer falar da psicologia do trabalho. Eu preciso olhar para os números também, se eu quiser falar a linguagem do empregador. As empresas que têm colaboradores mais inteligentes emocionalmente se destacam no mercado. Sim, gente, eu falei isso em algum lugar, não lembro onde, mas essa ideia de que, trazendo um pouco para a terapia, né? Porque terapia também é um processo de autoconhecimento. De que, fazer isso é perca de tempo, é coisa para quem está doente. E, gente, isso já caiu nos países desenvolvidos. E a gente já está vendo isso aqui no Brasil também. As pessoas que investem no emocional, que investem no autoconhecimento, que investem em inteligência social, inteligência emocional, que investem em aprender a lidar com essas emoções, elas são mais bem vistas. Por quê? Porque essa empresa vai estar muito mais estruturada para estar no mercado, para enfrentar desafios. Entendem o quanto é importante um cachorro aqui tá coçando. Pessoas que conseguem fazer a gestão das próprias emoções trabalham melhor. Entendam qual é a importância de você saber o que é propósito de vida? E a importância de você saber qual é o propósito de vida do seu colaborador? Gente, já é difícil, né? Viver não é fácil, não. Enfrentar o trabalho não é fácil. Ter uma empresa não é fácil. Não é fácil. Já é normalmente difícil. Imagina quando eu estou trabalhando em algo que eu não gosto. Em algo que não faz sentido para mim. Me contrataram, me colocaram aqui no financeiro, apesar de eu ser top no comercial, eu tenho uma habilidade de argumento, enfim, de venda fantástica, mas me colocaram aqui no financeiro e não querem olhar para mim. Não olham para mim, não querem me escutar, saber o que eu quero na minha vida, quais são as minhas competências maiores, minhas potências. Não querem saber. Essa pessoa vai conseguir continuar a se desenvolver com facilidade? Normalmente já é difícil. Não. Imagina se essa pessoa sentasse com esse colaborador, fizesse talvez um trabalho de gestão de desempenho, ou num básico feedback ali. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Estou vendo que você não está correspondendo às expectativas. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que você gosta de fazer? O que normalmente te dá prazer? Bom, talvez eu possa te encaixar em outro setor, que vai estar mais relacionado com o seu propósito de vida. Vamos fazer esse teste? Gente, sai mais barato do que você demitir e contratar de novo. Você olhar para o colaborador sai mais barato do que você ter um alto índice de turnover.
Ok. Tem colaborador que eu já tentei de tudo. Já fiz isso, mas o colaborador ele não quer se estruturar, ele não quer desenvolver, eu estou oferecendo suporte, eu ofereço uma escuta, mas ele não quer sair disso. Tá bom, gente, existem casos que, ok, você fez o que poderia ser feito, às vezes a demissão acaba sendo uma alternativa, mas a pergunta é, você fez o seu possível, você fez o seu melhor enquanto humano, enquanto um ser na tentativa de ser uma pessoa empática? O mínimo, um acolhimento, o mínimo. Gente, eu vejo empresas, tipo assim, gente, coisa básica, eu tô falando de coisa básica, que a pessoa perdeu algum parente, algum ente querido, faleceu, e a pessoa fala, tá bom, ok. Se estiver dentro da lei aí para você ficar afastado, beleza. Se não, não quero saber, vem trabalhar. Coisas básicas. Coisas básicas de você saber que seu colaborador tá com, sei lá, um filho tá doente. Como é que tá seu filho? Ele melhorou? Precisa de alguma coisa que a gente pode fazer para contribuir? Conhecimento e autoconhecimento são chaves mestras dos processos. Sim. Excelente tema. Às vezes não sei como agir, mas procuro estar sempre alinhada com o momento deles. É uma coisa que a gente estava falando, acho que é a Cris que está falando, né? A gente estava conversando aqui sobre isso. Às vezes a gente não sabe como agir mesmo. Para ser empresário, para eu abrir uma empresa, não estava lá na grade que eu tinha que estudar psicologia do trabalho, né? Então é difícil. O relacionamento em si é difícil. Né? Onde a gente mais tem problemas, onde a gente mais tem questões e gaps, é quando se trata de relacionamento interpessoal. E a linha tênue entre a gente acertar, ser assertivo e a gente extrapolar ou não olhar para aquilo, ou olhar excessivamente, que também acaba sendo um problema. Nesses casos, a gente precisa de ajuda. A gente precisa contratar alguém que entenda disso. Alguém que tenha esse olhar, essa escuta. Não é na intenção de vender, gente. Não é na intenção de vender. Mas eu tô falando uma coisa que é real. E que se você me escutar, eu te garanto que você vai ter muito mais resultado. O psicólogo do trabalho, ele estuda anos a fios para ter uma escuta mais aguçada, diferente, um olhar diferente. Se você não dá conta de fazer isso, contrata um psicólogo do trabalho. O problema é que as pessoas acham que ter empresa é apenas eu ser um supervisionário, eu saber fazer uma super administração, delegar tarefas e pronto, acabou. Vai funcionar? Vai, claro que vai. Por um tempo pode ser que seja, mas se você quer crescer, se você quer se destacar, até para ter incentivo fiscal hoje em dia, provar que você desenvolve seu colaborador. Você tem que provar que você oferece benefícios, que você oferece desenvolvimento, né? Que você oferece acolhimento para o seu colaborador. Tem incentivo fiscal que você precisa provar isso. Não é à toa. Não é à toa. É para fazer o bem? Ok. Mas esse bem vai ter um retorno para você. É só sempre você se colocar no lugar quando você tá um caco péssimo, você vai trabalhar, quanto que você rende? Você até rende, porque a empresa é sua, né? Então faz muito sentido para você, você precisa render. Mas e quando a empresa não é sua? E quando a pessoa não teve estrutura, criação ou crença para trabalhar, e aqui no Mato Grosso a gente tem muito problema com isso, de cultural mesmo, dificilmente as pessoas conseguem enxergar o propósito de vida do outro como o meu, aquela empresa como minha. Isso seria o ideal para todo mundo. Seria o ideal, mas não é assim. Não é assim. A gente vive numa realidade onde os colaboradores trocam de emprego com muita facilidade. O nível de estabilidade tem diminuído cada vez mais. Estou falando da realidade de Mato Grosso, viu, gente? Não estou falando da realidade de outros lugares. Então, se você já tem esses dados, já sabe que é isso, por que você não tenta
Só tenta. Ser mais humano, ser mais acolhedor, mais empático. Prepare seus líderes para conseguir gerir de forma eficaz seus colaboradores, também pode ser uma opção. Exato! Se você não dá conta disso, tá tudo certo, você tem que resolver milhões de problemas. Estou falando, pensando aqui numa empresa gigante que, sei lá, faz negociações só viajando, São Paulo, blá blá blá. Prepara seu líder. Tem alguém para fazer isso por você. Relação de confiança. Estabelecer uma relação de confiança e de gratidão com o seu colaborador faz ele ser mais produtivo. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Pressão. Pressão no ambiente. Gente, difícil, né, falar disso quando a gente está falando de indústrias, por exemplo. Pressão, trabalhar sob pressão, como isso funciona? É saudável? Não, claro que não. Mas tem pessoas que dão conta de trabalhar sob pressão. Tem pessoas que gostam de trabalhar sob pressão. A pessoa que está aí nessa função que você contratou, será que ela gosta de trabalhar sob pressão? Ela tem que lidar com isso? E até para lidar, né, com a pressão, a pessoa tem que ter autoconhecimento. E até esse pressionar precisa ser bem feito. Um dos maiores índices de adoecimento no trabalho, de afastamento, de burnout, é por excesso de pressão. Excesso de metas inalcançáveis. Percebe que o olhar para o ser humano, o olhar para o indivíduo dentro da organização, ele não pode ser pontual, ele não é pontual, ele é estratégico. Ele está em todos os lugares dentro da empresa, da hora que ele entra dentro da organização, no processo de manutenção, no processo de desenvolvimento e até na hora que sai, porque na hora que sai a gente também tem processos que são possíveis serem feitos a nível de investigação para entender aí como você pode melhorar. Vocês já viram algumas pessoas falando assim, nossa, eu amo trabalhar naquela empresa, meu Deus. Eu não tô dizendo para ser paternalista, tá? Paternalista também é um problema, é um BO. Empresas muito paternalistas têm trilhões de questões, mas tá, o assunto talvez seja um assunto para um outro momento. Mas quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, nossa, eu amo trabalhar naquele lugar? Eu acordo e vou feliz. Cobrança e pressão não são sinônimos. Exatamente, tudo tem limite. Buscar meios de cobrar, reduzindo o nível de pressão. Nossa, perfeito, Jô. Cobrança e pressão não são sinônimos. Até para pedir para cobrar, eu preciso saber como fazer isso. E a Jô é perfeita para falar isso, porque foi gerente de várias lojas, de várias equipes, né, Jô? Trabalhou com essa necessidade de cobrar, de ter resultado, de bater meta. É importante, tem gente que é motivado a isso, gente. Mas será que a pessoa que está com você no seu time, essa é a motivação dela? Você já parou para escutar o que motiva ela? Ah, não dá. Não dá para eu olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Realmente, não é possível você fazer o gosto de todo mundo, né? Mas a gente precisa entender ali o que faz sentido para a maioria, para o coletivo da sua organização. Então, por isso que é tão importante nesse processo estratégico você ter um profissional da área. Mudando de assunto, mas aproveitando a oportunidade, se você é um psicólogo ou estudante de psicologia e você está escutando isso aqui, para de aceitar. Não tô falando pra você chutar o balde, não, viu, gente? Tô falando pra você fazer isso de forma inteligente, mas para de aceitar ficar atrás de um computador fazendo folha de pagamento. Não é sua função. Para de aceitar ficar fazendo apenas um recrutamento e seleção, sem acompanhar o pós disso, sem saber o que vem depois disso, sem pensar nas possibilidades de desenvolvimento dessa pessoa dentro dessa empresa. Para de trabalhar de forma pontual. Você é uma pessoa estratégica. Você é uma pessoa estratégica. E tenha paciência, porque é trabalho de formiga. Isso que eu tô falando aqui
Se tiver algum empresário escutando, óbvio que dói. Óbvio que dói, gente. A maior dor das empresas hoje é o quê? Pessoas. Qual que é o ideal, né? Pensando como empresário. Quero alguém que entre aqui, que essa pessoa seja máquina, que ela produza, traga resultado, não reclame, não chore. Não quero perder tempo olhando o sentimento dela, já basta os meus, né? Já basta os meus. É isso que você quer, que seria o ideal? Não existe. Aceita, que dói menos, né? Aceita que não existe. Primeiro passo. E aí, após o aceitar, procure promover ações que desenvolva essa relação com o seu colaborador, essa relação de confiança, essa relação que permite a saúde mental, a qualidade de vida. Você vai ter mais retorno. Sentimento de pertencimento. Esse é um das chaves para o seu colaborador querer fazer por você. Do seu colaborador enxergar a sua empresa como propósito. E aí, para ele aprender que tudo bem, ele tá com milhões de problemas pessoais, mas que o problema dessa empresa aqui também é meu, faz parte de mim, que eu tô aqui, eu gosto aqui, eu quero estar aqui. Então, eu vou dar importância para minha empresa, para esses problemas, para esse trabalho, da mesma forma que eu dou importância para a briga que eu tive lá com meu namorado. Enquanto você não olhar para o seu colaborador dessa maneira, ele vai com certeza dar importância, muito mais importância, para os problemas que estão para fora desse portão. É a mesma coisa que você faz, percebe? Ele só está retribuindo. Quando você começar a olhar para isso, ele vai começar a olhar para você também. Tá? Bom, falei sobre o que é saúde mental, falei sobre... já falei sobre isso, né? Produtividade não pode ser o único objetivo dentro da organização. A pessoa, quando ela perde identidade dentro da organização, ela perde o interesse, ela produz menos. Então, não despersonalize o seu colaborador. Faça ele se sentir único. Faça ele se sentir como alguém importante no seu processo. Escute ele. Olhe para ele. Beleza? Gente, dúvidas, perguntas, reclamações? Aproveitar que ainda não acabou minha bateria aqui, né? Alguém quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta? Só para dar uma reformulada e uma resumida, né? Querer que o seu colaborador vá trabalhar e deixe os problemas para fora da empresa, isso não existe, isso é impossível, tá? Porém, existem milhares de métodos e ferramentas e treinamentos que fazem com que ele aprenda a lidar com isso, a lidar com suas emoções, a lidar com os seus problemas e que ele queira também oferecer a mesma importância que ele dá para a vida pessoal dele para a sua organização. Verdades necessárias. Então, para isso, você precisa estudar a psicologia do trabalho, você precisa de alguém que te ajude. Se você não sabe fazer isso, contrata um psicólogo. Ninguém é robô. Ninguém é robô. Inclusive, é algo que a gente acaba falando, né? Tá tão impregnado que a gente acaba falando, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, minha vida pessoal, minha vida profissional. Em alguns momentos a gente divide dessa forma mesmo, a gente fragmenta. Mas isso não existe. Não existe. Você é uma só. E você passa mais tempo dentro da sua empresa do que na família ou no social, de fato, né? Porque das outras 8 horas que você tem, você está dormindo. Talvez você já tenha falado sobre, mas qual a linha limite de escutar os colaboradores ou se tornar paternalista? Essa é a parte mais difícil. Mais difícil. Na prática, né? Porque a linha tênue mesmo. O se tornar paternalista, gente, é quando você começa a
oferecer para aquele colaborador coisas muito específicas para ele, entende? Só para ele, sem pensar no coletivo. Qual é o seu problema? Você está precisando de uma geladeira? Toma uma geladeira, querido. Qual é o impacto disso no grupo? Qual é o impacto disso no coletivo? Zero, né? Eu começo a oferecer benefícios que são... Não é para todo mundo, não é igual. Eu começo a fazer diferenciações, entende? As pessoas começam a se sentir ou privilegiadas ou não privilegiadas, enfim, começa a ter essa relação excessiva, aí uma liberdade talvez excessiva. Então existe o limite. Quando a gente trabalha dentro das organizações, uma coisa que a gente prega, que a gente coloca: evitem, por exemplo, emprestar dinheiro, evitem resolver problemas. Quando a empresa começa a resolver o problema do colaborador, ao invés de apontar os caminhos para que resolva, evita resolver o problema para aquela pessoa. Auxilie, escuta, acolhe, dê as opções de saída, acompanhe ele no caminho, mas não faça por ele, né? O ser paternalista muitas vezes é isso, é você, nossa, eu te trato como um filho, e essa relação não é saudável, ela não funciona. As pessoas começam a perder o limite aí entre... Não conseguem entender o limite, né, do que é liberdade, do que é realmente uma atitude generosa. Eu começo a sempre querer mais, eu confundo a relação de trabalho. E não é fácil, viu? Até pra gente que está todos os dias dentro das organizações trabalhando isso, não é fácil reconhecer. Às vezes a gente perde as estribeiras, a gente perde essa linha. Então você tem que estar muito atento e você precisa conhecer muito bem a sua equipe. Mas a maior dica é: escute, acolha olhando para o coletivo. Tá? O psicólogo organizacional e do trabalho faz a escuta clínica, porém entendendo quais impactos daquilo no coletivo. O ideal é que a empresa perceba individualmente seus colaboradores e os use para auxiliar e direcionar eles. Percebem que tudo